Olá, uma boa manhã a todos. Agora são 9 horas e mais 49 minutos e nós vamos entrando a partir de agora em caráter plantão aqui para você que está na sintonia da TV UP, trazendo mais informações aí a respeito do coronavírus no estado de Mato Grosso e também sobre o que o governador do estado, o senhor Mauro Mendes, acabou aí decretando, né, Andréia? Bom dia, Andréia. Bom dia, Adriano. Muitas informações a respeito do coronavírus, né, também está circulando no estado de Mato Grosso. Graças a Deus, Mato Grosso aí, né, está com um índice bastante baixo, mas nós temos casos já confirmados, André, você que está mais por dentro desse assunto do coronavírus no Mato Grosso. Então, Adriano, tem algumas cidades ali, eu não tenho a lista aqui agora para falar, assim, com certeza quais são as cidades, mas parece que já tem algumas cidades no nosso estado que já tem casos aí confirmados. Ontem à tarde aí, o governador Mauro Mendes, ele deu uma entrevista após uma reunião, onde sai o decreto hoje, falando a respeito sobre uns cuidados e se vai fechar, não vai fechar algumas escolas por algum tempo. Então a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o vídeo e assim, eu tenho o secretário também de saúde que vai estar falando, o Mauro Mendes fala e também o secretário falando para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor sobre o que está acontecendo aí no estado de Mato Grosso, no nosso estado. E segundo algumas informações, parece que Campo Verde tem 3 casos suspeitos. Nada confirmado ainda, mas a gente vai trazendo aí as informações aí durante o decorrer da programação da TV UP e a gente vai passando aí para a população as informações. Houve também um boato, minha filha ontem chegou e perguntou: mãe, é verdade que Primavera está tendo um caso também suspeito? Como que é? Eu falei: filha, eu não sei, mas a gente vai atrás para a gente buscar as informações. Inclusive, se o pessoal da saúde estiver ouvindo a gente, vendo nesse momento, a gente gostaria de entrar em contato, né, Adriano? Ontem a gente tentou falar com a secretária, a gente não conseguiu. Então, assim, se estiver nos ouvindo, por favor, entre em contato aí com a TV UP para a gente marcar uma entrevista para estar falando aí sobre o coronavírus e também uma coisa importante que está acontecendo. Importante não, a gente não gostaria que tivesse acontecendo no município, são muitos casos de dengue, né, Adriano? Que coisa, verdade. Lembra que ontem a gente leu uma matéria, né, que em Primavera do Leste está tendo bastante demanda aí sobre a dengue. Então, assim, a gente não pode deixar, porque, assim, o assunto do momento é o coronavírus, o Covid-19. Mas a dengue também está aí. É outra que é bastante perigosa, né? Muito bem, então vamos acompanhar o vídeo agora, Adriano. Daí a gente volta, né, esse é o nosso plantão, vamos assistir o vídeo e mais tarde, a partir do meio-dia, o jornal, ok? Justamente. Vamos aí, então, acompanhar esse vídeo aí com o nosso governador Mauro Mendes falando a respeito do que vai ser feito, né, a respeito do coronavírus no estado de Mato Grosso. E também o secretário de saúde, né, que vai falar também um pouco, vai esclarecer algumas dúvidas que a população está tendo. E a gente volta, você volta ao meio-dia, certo? Com o jornal, o News, primeira edição? Verdade. Então tá, não perca, viu, pessoal? Hoje o jornal a partir da 1h. Meio-dia, perdão, meio-dia. Meio-dia. Um bom dia a todos. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Bom, senhores, boa tarde a todos. Nós acabamos agora uma reunião, a segunda etapa dela. Tivemos de manhã uma reunião com vários secretários adjuntos, falando sobre medidas preventivas e medidas necessárias que nós deveríamos tomar para o combate à proliferação do coronavírus. Acabamos agora de fechar um decreto que será publicado dentro de alguns minutos em publicação extraordinária do nosso Diário Oficial, e ela traz algumas medidas orientativas, algumas medidas para o enfrentamento sob o ponto de vista da aquisição, né, de normas dentro da administração pública estadual, e traz também algumas orientações e até determinações. Dentre elas, nós estamos determinando que a partir do dia 23 até o dia 5, né, de abril, nós tenhamos uma antecipação das férias escolares, que os nossos presídios terão restrições de visitas, que os servidores públicos terão normas para serem seguidas de acordo com atos que serão regulamentados pelos secretários, visando, dentro da administração pública, evitar
que servidores que tenham saído de férias, que tenham saído para os locais onde já existe uma contaminação mais clara da proliferação do Covid-19, que eles possam ficar numa quarentena de 14 dias até que seja saído desse grupo de risco para não trazer para dentro do serviço público. Esse decreto ele traz uma série de outras informações, em alguns minutos os senhores terão acesso, porque nós acabamos a reunião nesse momento e na sequência nós iremos divulgar a todos vocês, senhores da imprensa. Nós acreditamos que essas medidas, segundo a orientação do próprio Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial de Saúde, é que a prevenção, através de eventos coletivos, de contágio que pode vir no contato direto das pessoas, é a única forma consistente, a exemplo de que alguns países fizeram preventivamente e conseguiram, com isso, controlar a proliferação do vírus nesses países. Mato Grosso não temos ainda nenhum caso confirmado. Agora à tarde saiu uma notícia aí, mas a Secretaria Municipal e Estadual de Saúde ainda não reconhece, porque não seguiu o protocolo. Muitas informações estão circulando de maneira desencontrada. É bom que as pessoas tenham cautela com isso e nós achamos que esta prevenção, essas medidas que têm um caráter mais de tentar evitar que o vírus possa ter uma forma acelerada de circular dentro do estado de Mato Grosso, vai ajudar muito no enfrentamento dessa epidemia, dessa pandemia, porque o sistema público de saúde no Mato Grosso, no Brasil e em nenhum lugar do mundo, ele tem condições de suportar uma alta demanda, né, se houver uma aceleração da transmissão. Então, estas restrições, a correta aplicação das medidas preventivas, elas serão determinantes para que nós possamos conseguir controlar a proliferação do vírus no estado de Mato Grosso. Então, a partir dessa medida, nós vamos desdobrar isso nas secretarias, vamos continuar acompanhando sistematicamente nos próximos dias, para e passo, e, na medida do necessário, nós tomaremos outras medidas se houver um agravamento da transmissão aqui dentro do estado de Mato Grosso. Por enquanto, nós não temos isso confirmado, mas a probabilidade é que ele chegue em todos os estados brasileiros, como gradativamente está acontecendo. A lentidão, né, dessa proliferação vai determinar o sucesso, né, na recuperação dos pacientes. Há que se ressaltar que, mundialmente, 80% das pessoas que têm o vírus têm sintomas leves de uma gripe comum, que elas se tratam em casa e muitas pessoas não ficam nem sabendo que estão com esse vírus, porque ele é facilmente confundido com a gripe normal. Lamentavelmente, pessoas com mais idade ou aquelas que estão nos grupos chamados de risco podem ter sintomas um pouco mais agudos e algumas até sintomas mais severos. Somente estas pessoas é que devem procurar unidades públicas de saúde para fazer o diagnóstico e aí ter um tratamento específico. 80% no mundo inteiro dos casos, as pessoas se tratam em casa, né, tratando os sintomas, que é tomando remédio para febre, tomando remédio para dor, como, né, se faz com várias gripes que existem por aí. Nesse período, nós estamos num período que a influenza, ela pode, né, ter surtos, então serão muitas pessoas vão ser confundidas com, né, o vírus influenza, com a própria dengue, né, que está no período também que ela começa a aumentar, né, em várias regiões do país. Então as pessoas precisam ter cuidado para não fazer, né, desta, digamos assim, preocupação excessiva um ofensor para que a rede pública de saúde ela possa dar o atendimento adequado. Nesse momento, a Secretaria, o Gilberto vai poder detalhar isso um pouco mais, está tomando uma série de medidas nos nossos hospitais, preparando leitos, tomando providências para que UTIs possam ser instaladas. Estamos viabilizando, junto ao governo federal, que ficou de fazer uma alocação aí de aproximadamente 540 novas UTI para o Brasil inteiro, é muito pouco. Isso deve dar aqui a Mato Grosso mais 10 leitos. Nós estamos, nesse momento, em fase de ativação de mais 60 leitos estaduais, né, com esses 10 federais. Isso ajuda um pouco a criar condições nas nossas UTIs, que serão reservados àqueles casos considerados graves pelos especialistas que atenderem as pessoas vítimas aí de consequências mais graves. Então, em alguns minutos, nós estaremos editando publicando oficialmente o decreto,
e implementando as medidas necessárias para o controle dessa epidemia. Governador, existe alguma... informou que não há infectologista no Estado, no caso, na Secretaria de Saúde, a orientação é procurar para o município. Como é que o governo pretende se preparar sem nenhum infectologista? Todos os hospitais têm infectologistas. Governador, Mas a Secretaria de Saúde informou de manhã que não há infectologista. Todos os nossos hospitais, o secretário de Saúde está aqui Todos os nossos hospitais têm serviço de infectologista. governador, Informação no processo. com A relação... informação sua é equivocada. Da assessoria. Então está equivocado. Governador, em São Paulo, o governador realizou algumas medidas, como o senhor está fazendo agora, e suspendeu os serviços de alguns servidores, né, os servidores com mais de 60 anos. Entretanto, os servidores da saúde, ele pediu um esforço maior. O senhor vai fazer isso aqui? Como que está em relação à medida de dar ou não, né? O protocolo do Ministério da Saúde, ele estabelece medidas de acordo com o grau, né, de proliferação da doença no seu estado. Como Mato Grosso não tem nenhum caso ainda detectado, é o que é chamado contaminação local ou até contaminação pontual, nós não podemos antecipar medidas que só são aplicáveis quando existe uma transmissão comunitária. Então não podemos ficar queimando etapas, só estamos antecipando medidas preventivas que poderão outras serem tomadas se ocorrer algum tipo de agravamento. Essas medidas, todas elas são medidas que estamos antecipando para evitar uma proliferação de massa, né, com a chegada do vírus, que provavelmente vai acontecer em todo o território nacional. Governador, com relação ao setor privado, existe algum pedido, alguma recomendação ao setor privado, ao mercado, aos hospitais privados, aos restaurantes, shoppings, às grandes indústrias do estado do Mato Grosso? Nós estamos determinando que eventos superiores a 200 pessoas eles sejam suspensos, né, nas próximas. E uma recomendação, né, para que eventos privados eles sejam suspensos, porque nós ainda não estamos naquela fase que nós podemos determinar a suspensão privada, mas poderemos fazê-lo se houver uma mudança de fase no estado de Mato Grosso. Entretanto, a realização desses eventos privados terão que seguir rigorosamente os protocolos disponíveis pelo Ministério da Saúde para estas situações. E o governo vai fiscalizar se esses eventos, se acontecerem, muitos estão sendo cancelados, né, por iniciativa própria das entidades privadas, e o governo vai fiscalizar. Porque nós estamos ainda numa fase inicial que não é correto fazer essa antecipação e determinar, porque isso também poderia trazer uma paralisia das atividades públicas e privadas no estado de Mato Grosso. Com relação à visita aos presídios, governador. As eleições, governador. Pessoal, As eleições. Só para agilizar a informação para vocês. O governador vai assinar o decreto agora. Vocês vão receber ele no WhatsApp para a gente poder agilizar o trabalho de vocês e o nosso, que tem que ser publicado agora o decreto, tá? Outra informação, nós criamos um gabinete de situação que vai coordenar os trabalhos, eles serão presidentes. Nós criamos nesse decreto um gabinete de situação que vai ser composto pela Casa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Procuradoria-Geral do Estado, Cefaz, Segurança Pública e SEDUC, coordenado por mim, e esse gabinete ele vai ficar em tempo real monitorando novas medidas e ações necessárias para que sejam implementadas à medida que a situação assim o requerer. Governador, com relação à visita aos presídios, existe um controle? As visitas aos presídios, o decreto ele traz uma restrição e vai ser regulamentado por portaria, por ato normativo da Secretaria de Segurança. Governador, ontem teve manifestação e tal em Cuiabá, encorajada inclusive pelo presidente da República. Essa aglomeração de pessoas de alguma forma atrapalha o trabalho preventivo que o governo vinha fazendo e agora que se concretizou hoje com essas medidas anunciadas?
todo tipo de aglomeração com um grande número de pessoas, inclusive essa nossa aqui, todos nós muito próximos uns dos outros, é um ambiente que pode estimular a proliferação do vírus. Então, por questão de responsabilidade, por questão, né, de controle, né, sanitário que está sendo recomendado no mundo inteiro, o governo do estado de Mato Grosso ele vai cancelar todo e qualquer evento que envolva mais de 200 pessoas. Se fizer algum evento, vai procurar fazer seguindo algumas recomendações ao ar livre, para que esse controle sanitário, os protocolos recomendados, eles possam ser observados e, com isso, minimizando a possibilidade de, nesses eventos, proliferar a transmissão do Covid-19. Mas o senhor esperava essa postura do presidente da República? As eleições, governador. A avaliação das eleições. Agora, o ministro do STF para tratar sobre as eleições, a eleição suplementar. Ele, o que a gente sabe é que ele está pedindo, né, o cancelamento da eleição suplementar por conta do coronavírus. O senhor, como que o senhor vê essa medida? Olha, eu, há 15 dias atrás, eu encaminhei ao TSE este argumento. E, senhores, é muito óbvio, né? Nós não precisamos, né, a gente tem que enxergar um pouco além daquilo que é o óbvio, né? E era muito óbvio, inclusive, que esse vírus ia chegar no país como chegou, e é muito óbvio imaginar que ele possa proliferar no país. Então nós estávamos no meio de um processo eleitoral, eu lá atrás enxergava. Que bom, ou que lamentável, né, que outros estejam enxergando isso agora, aquilo que eu já enxerguei há 15 dias atrás. O senhor chegou a cancelar alguma agenda por conta da pandemia? Hoje eu estaria em Lucas do Rio Verde, né, num evento lá do agronegócio. Não fui por conta desse decreto, por conta das medidas necessárias para se tomar aqui, mas como também eu vou evitar muitas agendas que hajam grande aglomeração, porque o governo assim está recomendando. Então eu, governo, não vou fazer diferente daquilo que nós estamos recomendando. Tem alguma recomendação para aeroportos, governador? A Bolívia há um planejamento com relação a isso ou por enquanto não? Olha, a Bolívia, até onde eu sei, ela não tem, é um dos poucos países aqui que parece-me que ainda está, pelo menos o último dado que eu vi, né, não estava, né, Gilberto, ainda já tem um caso também. Então nós vamos cuidar das fronteiras, né, mas não existe ainda nenhum protocolo de fronteira, ele é estabelecido normalmente pelo governo federal. Não cabe ao governo estadual estabelecer protocolos de cerceamento de entradas, né, de estrangeiros no nosso país. Isso é uma responsabilidade do governo federal. Em relação ao aeroporto, tem alguma recomendação ou segue tudo normalmente? Olha, o aeroporto houve uma queda já substancial, né, já existem protocolos do Ministério da Saúde, que quando você fala de aeroportos é também uma jurisdição federal. Já existe hoje a Anvisa cuidando disso, tem uma redução já de 30%, né, dos voos nacionais, do número de passageiro. Infelizmente, há uma perspectiva de que isso possa reduzir ainda mais nas próximas semanas, se continuar havendo aí a proliferação, né, no território nacional desse vírus. O governador do Distrito Federal adotou duas medidas que eles acham fundamentais com relação ao detector no aeroporto de Brasília e na rodoviária de Brasília. Há uma possibilidade de ter um detector, ele mostra se a pessoa estiver em azul, ela está com o vírus. Chega muita gente. Olha, eu desconheço esse tipo de teste. Tá? Eu sei que o teste hoje ele deve estar medindo febre, alguma coisa assim. É a febre, mas ele fica em azul. Entendeu? Febre. Poderíamos ter um desse aqui na rodoviária, chega muita gente do interior. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, isso é ineficaz. Então, nesse momento, nós temos que ter um pouco de eixo na tomada de decisões, senão nós fazemos muito barulho e produzimos pouco resultado. Então nós estamos seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que são replicados pelo Ministério, e nós estamos seguindo isso aqui. Fazer medidas que possam causar algum tipo de percepção maior, mas resultado muito baixo, o governo não vai gastar energia com isso. Nós estamos gastando nossa energia, nossos recursos para, nesse momento, né, criar um bom planejamento nas nossas redes estaduais. As cirurgias eletivas, elas deverão ser suspensas aí nos próximos dias para que nós possamos abrir leitos nos hospitais, né, para um eventual surto em maior escala no estado de Mato Grosso. Então nós estamos agindo dentro daquilo que recomenda os protocolos estabelecidos para o caso e não vamos fazer nenhuma medida de caráter apenas
midiático. Governador, essas medidas elas já estavam naquela carta dos governadores do Fórum assinada semana passada? Algumas medidas sim, nós discutimos isso lá em Belém, quando nós tivemos lá vários governadores reunidos no Fórum dos Governadores da Amazônia, e de lá para cá algumas medidas estão sendo incorporadas e elas são mais ou menos similares ao que todos os governos estão tomando nesse exato momento em todo o Brasil. Governador, agora há pouco nós conversávamos aqui com o Luiz Carlos Nigro, que é presidente dos hotéis e restaurantes, e ele nos falava a respeito do cancelamento que está havendo em sequência na rede de hotéis e restaurantes. O senhor acredita que essas providências tomadas podem impactar também na parte financeira do Estado? Com certeza, o mundo vive um processo de desaquecimento, desaceleração econômica, não tem como esconder isso. Isso vai trazer graves consequências na economia mundial, na economia brasileira e na economia de Mato Grosso. Nós vamos tomar também, na sequência, algumas medidas para acelerar, para tentar diminuir os efeitos disso. Nós já determinamos ao órgão ambiental que dê toda a celeridade possível em licenciamentos para que nós possamos autorizar aqueles empreendimentos em Mato Grosso que possam ter seu início ainda no ano de 2020, como forma de acelerar a nossa atividade econômica. Uma água para ele? Como forma de acelerar a nossa atividade econômica. Agora, não tem como negar que toda esta paralisia, toda essa diminuição de atividade econômica no Brasil e no mundo, isso não vai afetar o Estado de Mato Grosso. Certamente seremos afetados. Governador, o Ministério da Saúde... E o que essa paralisação, talvez, de até serviços públicos, pode impactar no cofre do Estado? Ainda não temos esta previsão. Muito provavelmente, neste mês, nós não tenhamos ainda uma percepção real disso. Os efeitos dessa redução de atividade econômica no Brasil e em Mato Grosso deverão ser percebidos ao final de abril, no mês de maio. Porque existe aí um delay entre contratos assinados, compras, vendas, atividades em curso e dificilmente poderemos capturar de uma maneira mais forte no mês de março. Mas abril e maio isso já deverá ser percebido. Governador, no caso, governador... Não tem essa medida ainda prevista. Governador, o Ministério da Saúde tem alguns hospitais de referência em São Paulo, por exemplo, e já estão limitando os testes para o Covid-19. Há uma preocupação, sobretudo a questão financeira, do Estado não ter recurso, ou dificuldade para receber recursos para testar muita gente. Pode ser lançado mão de um estado de emergência, por exemplo? Nós estamos, a Secretaria de Saúde, hoje todos os testes oficiais eles são feitos ainda fora do Estado de Mato Grosso. Aqueles que são reconhecidos, né, pelo governo e pelo governo federal. Neste momento nós temos 2 profissionais, né, do nosso laboratório central, do LACEN, que estão em qualificação, eles retornam aqui na quinta-feira, portanto, a partir de quinta-feira o Estado de Mato Grosso já deverá ter condições de, dentro da metodologia oficial, fazer o teste do Covid-19, da sua efetiva comprovação. Hoje não tem, governador? Hoje é feito todo fora do Estado de Mato Grosso. Sobre esse caso específico, esse caso do Santa Rosa, é esse o motivo que o Estado não reconhece, porque não partiu de técnicos do LACEN, é isso? Não é isso, é porque nós... Qual que é o protocolo que eles desrespeitaram, que o senhor explicou? Não posso dizer tecnicamente, é porque nós não conhecemos o protocolo que eles seguiram. Já houve um caso, né, que foi feito, foi mandado para o LACEN de São Paulo e o procedimento não foi reconhecido. Por isso que nós temos que ter cautela, né, não estamos dizendo que não é verdade, é que isso tem que seguir um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para que esses casos sejam reconhecidos efetivamente como um caso comprovado de coronavírus. Pessoal, esses detalhes o secretário Gilberto está à disposição de vocês, tá bom? Secretário, sobre esse caso suspeito do Santa Rosa, o Estado tem dificuldade para confirmar? Que procedimentos ou medidas o senhor toma para ter uma confirmação disso? Porque o Estado pode ter um gap aí, um laço, um espaço de tempo que é fundamental, né? A todo momento nós temos presenciado na imprensa a antecipação de informações que não são oficiais por parte do governo do Estado. Quero mais uma vez ressaltar que as informações oficiais do governo do Estado, elas são popularizadas e divulgadas em boletim oficial a partir das 16 horas. Esse caso que está aí na mídia como provável caso já confirmado, é considerado até o prezado momento pelo governo do Estado de Mato Grosso como um caso suspeito, pertencente aos 15 casos existentes hoje, que serão publicados já no boletim de agora à tarde,
como caso suspeito no estado de Mato Grosso. Por que essa divergência? Primeiro, porque o laboratório que fez o teste não obedece ao critério e protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Não estamos aqui querendo criticar a qualidade do laboratório, mas a metodologia não é aquela indicada para chegar à conclusão que esse paciente efetivamente já é considerado um caso positivo. Segundo, que mesmo que tivesse sido considerado positivo, tem que ter a conta-prova. É com a conta-prova que oficialmente nós vamos assumir isso como um caso efetivo, como o primeiro caso. Existem outros similares a esse em acompanhamento no estado de Mato Grosso, e quando eles se tornarem oficiais, o governo do estado vai publicar, mesmo independente do horário do boletim. Se porventura ainda hoje tivermos confirmação, nós vamos publicar. Mas até o prezado momento, esse não é um caso oficial de coronavírus no estado de Mato Grosso. Secretário, mas como a Secretaria monitora esse tipo de caso? Ela chega a colher também sangue desse paciente? Ela entra em contato com o hospital particular? O hospital particular tem que entrar em contato com a Secretaria? Como é que é feito esse protocolo? Material para coleta do material. A coleta do material para chegar à conclusão e fazer os testes do coronavírus não é sangue, é secreção das narinas e da garganta. Existe procedimento protocolar para ser feito isso. Esse material ele é encaminhado primeiramente para o LACEN no estado de Mato Grosso, que tem capacidade de identificar até 12 vírus dessas síndromes gripais. Depois de feito o teste no LACEN do Mato Grosso, se não for detectado contaminação por nenhum dos vírus que estão circulando, como influenza, como os outros vírus, coronavírus, etc., essa amostra é encaminhada para os 3 laboratórios hoje oficiais que fazem essa análise, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. É esse teste que nós ainda estamos encaminhando para fora, é que a partir de quinta-feira, nossas pretensões realizadas no estado de Mato Grosso. Então, o protocolo é esse, é a coleta do material que passa pelo LACEN e que depois é encaminhado, normalmente no nosso caso, ao Instituto Evaldo Lucas. Secretário, de acordo com o decreto, como que o governo está preparando a sua rede hospitalar para fazer esses atendimentos? Excelente pergunta. Nós estivemos atuando até o prezado momento muito mais com ação de vigilância em saúde, né? Do acompanhamento epidemiológico dos casos que até o prezado momento são considerados casos suspeitos. A partir do primeiro caso confirmado, nós deixamos de dar ênfase à questão da vigilância para dar mais ênfase à questão da assistência, que seria a atenção à saúde. Nesse aspecto, o governo do estado de Mato Grosso já está se preparando, revendo o perfil de todos os hospitais regionais, com providências no sentido de ampliar sua capacidade para internação clínica e também ampliar a capacidade de disposição dos leitos de UTI para atendimento aos casos que possivelmente possam vir a ser graves. Por força disso, a partir de quarta-feira, o Estado suspende agendamento de cirurgias eletivas, porque as cirurgias eletivas ela não tem esse caráter emergencial quanto a uma demanda de possível agravamento pelo coronavírus, porque o agravamento significa dificuldade respiratória, muito provavelmente pneumonia, e vai ensejar pacientes em respiração mecânica por intubação em UTI. Essas UTIs precisam estar disponíveis para atender esses casos que serão considerados prioritários. É lógico que é importante ressaltar que os casos que já acontecem normalmente, o coronavírus não vai pedir para paralisar todos os outros episódios porque ele chegou. Então, os casos que são de emergência continuam sendo atendidos nos hospitais, aqueles ligados a acidente vascular cerebral, infarto, pacientes crônicos na área da nefrologia, da área da oncologia, os traumatismos que acontecem pelos acidentes, continuarão demandando de leitos de UTIs e leitos clínicos. Nós já radiografamos a nossa rede. Pela alteração do perfil dos nossos hospitais, nós teremos capacidade de disponibilizar para esse episódio coronavírus algo em torno de mais 60% daquilo que a gente está disponibilizando hoje. Nós radiografamos já a nossa capacidade de UTI no estado de leito SUS e de leito privado. Nesse momento, uma equipe está entrando em contato com todos os estabelecimentos privados de saúde, consultando se ele tem disponibilidade de leito de UTI para contratualizar com o governo do estado, se ele tem equipe pronta para atuar, para, caso necessário, o governo do estado adicionar todos os leitos de SUS já contratados e ampliar essa demanda.
Isso vai acontecer paulatinamente, de acordo com os eventos que ocorrerem e com a necessidade, se fizer necessário, pelas contingências. Secretário, quais são os grupos considerados prioritários? Quais são as orientações para essas pessoas? Quem é que deve se dirigir até os postos para poder fazer um teste ou não? E a segunda pergunta é como que vai funcionar o gabinete especial voltado principalmente para o setor da saúde? Em primeiro lugar, é bom frisar, dos dados estatísticos dos países que já atingiram praticamente o ápice dessa epidemia, que no total de casos, aproximadamente 85% dos casos são casos leves que jamais chegarão à unidade hospitalar. Deverão ser acompanhados e os pacientes deverão ficar em quarentena domiciliar. Não devem nem sequer procurar uma UPA, não há essa necessidade. As pessoas têm um resfriado e acham que isso já pode ser sintoma de coronavírus, e não é. É preciso ter todas aquelas condicionantes para que o caso seja considerado um caso suspeito, ou já tem evidência, claro, dos sintomas que vêm acompanhado de febre e de dificuldade respiratória. Somente esses casos é que deverão inicialmente procurar uma unidade de saúde. Se isso ocorrer, é o médico da unidade de saúde que vai fazer a análise, se ele precisa ser regulado para o hospital de referência para uma internação ou não. Então, a princípio, é muito importante que a população não busque as unidades de saúde desnecessariamente. Isso vai gerar um congestionamento, vai atrapalhar a atuação e não há nenhuma previsão e tampouco vaga se todos os suspeitos viessem a ser internados. Então, em relação a esse aspecto, é importante frisar, inclusive, que no momento que nós já tivermos a transmissão sustentada e a contaminação comunitária, que é aquela que não consegue mais saber qual foi a origem do contágio, não se fará mais praticamente teste com toda a população. Aí é tratamento hospitalar, todo mundo que for hospitalizado vai passar pelos exames, mas não vai haver mais a necessidade de identificar previamente através do teste se o paciente está ou não com coronavírus. Não há vacina e não há remédio definido para tratamento de coronavírus ou da Covid-19. O que se trata é os sintomas. Vai tratar a febre com antitérmico, vai tratar a dor com analgésico, enfim. O tratamento terapêutico será definido pelo médico que estiver assistindo no hospital esse paciente e ele vai adotando as medidas à medida que os sintomas necessários de serem implementados. Portanto, só haverá internação de pacientes que atingirem esse estado grave, até porque ir para os hospitais não é efetivamente uma boa recomendação para aqueles que não necessitam disso. Secretário, duas perguntas, secretário. Hospitais de referência em Cuiabá estão definidos hoje oficialmente. O Hospital Júlio Miller e o Hospital Estadual Santa Casa. É chegar e ir lá ou não? Não, chegar quem ir lá? Por exemplo, a pessoa sentiu mal, vai lá. Não é lá, repito, a pessoa sente algum sintoma, não é esses hospitais que vai procurar uma unidade básica de saúde se tiver a reunião dos indicadores para caso suspeito. Mas se tiver uma confirmação, por exemplo, existe alguma região do estado que seria eficiente para tratar o coronavírus, ficar em quarentena, por exemplo? Todos os nossos hospitais estão sendo preparados para, se for necessário, ter área de isolamento, ter UTI destinada a isso para fazer a internação. A princípio, a referência está estabelecida nesses dois hospitais. Mas a nossa capacidade no estado vai estar disponibilizada, de preferência próxima aonde ele estiver residindo. Última pergunta, qual a orientação para os pais? Tem muitos pais em dúvida, com relação às escolas, o que deve ser feito, vai suspender a aula, como é que ficou a situação das escolas? Bom, das escolas, o governador já anunciou a partir do dia 23 até o dia 5 de abril, suspensão de todas as aulas na rede pública estadual, municipal e de nível superior. Nas demais unidades do sistema privado, é uma recomendação para que as entidades também sigam o mesmo caminho. Ainda não há uma decisão do governo do estado de impor a paralisação geral em todas as unidades em si. Obrigado. Secretário, só confirmando. Quando os exames desses casos suspeitos, como esse do Hospital Santa Rosa, ficarão aí tendo essa contraprova? Não dá para prever isso. À medida que a doença avança no país, o volume também de amostras que são encaminhados aos laboratórios elencados como de referência para isso também aumenta, então a distância entre a chegada do material e o resultado também tem aumentado.
No início era 3 dias, depois virou 5, agora já está em 7. É por isso que profissionais nossos estão em São Paulo recebendo a qualificação para que esse exame possa ser realizado aqui. E aí o prazo normalmente de uma amostra para chegar no resultado é de 2 dias. Secretário, em relação aos servidores das unidades de atendimento estão sendo capacitados para estar lidando com esse tipo de situação, porque a gente viu um caso algumas semanas atrás que gerou um certo pânico, onde ficou paciente. Desde o primeiro evento do coronavírus no mundo, as nossas unidades de vigilância e assistência no Estado, seja aquelas de tutela do governo do Estado ou dos municípios, estão trabalhando nos protocolos para isso. Infelizmente, na hora que o caso acontece, parece que ninguém estava sabendo do procedimento que tem que adotar. Isso é algo que nós vamos ter que trabalhar paulatinamente. É importante frisar que o primeiro atendimento ele ocorre não é na rede estadual, são nas unidades municipais, né? Nós estamos falando de unidade da saúde da família, nas UPAs, nas unidades básicas de saúde, e é lá que é o primeiro atendimento. Todos os municípios já têm o protocolo desenhado, estão em treinamento, nossos hospitais já fizeram simulação, mas infelizmente quando parece que acontece um caso, vira um pânico geral. É assim que nós vamos aprender a trabalhar com todas as epidemias. O senhor disse que tem técnicos daqui sendo treinados em São Paulo para fazer o exame aqui, né? Para não precisar levar as amostras para lá. Quando eles estarão aptos para fazer esses exames aqui? A partir de quinta-feira eles já estarão aqui com condições de fazerem essas avaliações no próprio Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde. Ok, gente.